Bíblia? Amém, glória a Deus. Quem está esperando o telão? Você está esperando no telão, trouxe a Bíblia aí, abre para a gente. Gênesis capítulo 17, versículo 21. E diz assim: mas a minha aliança eu estabelecerei com quem? Com filho de dará você no ano que vem, por esta época. Cadê as mamães? As mulheres que estão aqui, ó. Bota a mão aqui no ventre aqui, ó. Eu já quero começar profetizando, olha. Ó. Ah, meu Deus do céu. Só Jesus para fazer. Filho que Sara dará a você no ano que vem por esta. Então segura aí no nome de Jesus. Deus te dará um filho por essa época no ano que vem. Amém? Cadê o pessoal que recebe? Pegou? Bárbara está aqui. Primeiro você casa. Isso. Não atropela os bois não, cara. Pelo amor de Deus. Gente, eu estou orando para a Bárbara casar. Fica de pé, Bárbara. Pra você conhecer. Gente, Bárbara está solteira. Gente boa. Uma mulher de Deus. Filha de trabalhador. Não é, Bárbara? Não é lá, mamãe? Fica de pé, Bárbara. Não contraria o seu pastor, não. Hein? Uma coisa. Olha lá, gente. Uma salva de palmas para a nossa coordenadora do Pink. Coisa linda. Está solteira aí. Quiser mandar currículo, manda para a Maiara, que a Maiara está analisando. Que aqui, assim, né, o sarrafo é alto, né? Não é qualquer coisa não, irmão. Qualquer coisa é lá fora. Aqui não. Aqui tem que ser homem de princípio, né? Como eu falei domingo, homens criteriosos, com fundamentos, princípios. Amém? Amém. Vamos lá? E a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Pula para mim, Gênesis 26, versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Então entenda uma coisa, uma estação está se repetindo. Amém? Vamos lá, gente. Uma estação está se repetindo. Por isso Isaque foi parar, porque havia fome na. Amém, gente? Onde Abimeleque era rei dos filisteus. Quem era o rei da terra? Quem era o rei da terra? Mas quem que estava na terra? Amém. Pega isso aqui. Quem era o rei da terra? Mas quem está chegando na terra? Quem era o dono da terra? Abimeleque. Mas quem tinha autoridade vamos lá. Houve não. 22, versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse. Vamos lá. O Senhor está aparecendo a Isaque depois que ele saiu para ir a Gerar. Chegando em Gerar, Marquinhos, ele descobre que a terra estava sendo assolada pela fome, como nos dias do seu pai Abraão. É o que a gente leu até aqui, amém? E o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Diz para o seu irmão: não desça. Não, com essa boca murcha aí, não acreditou não. Está faltando dente, irmão? Então fala direito, em nome de Jesus. Está faltando, vai no dentista de Leandro, que fica bonito, né, Leandro? Dá um sorriso. Olha lá, garoto. Vamos lá. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Amém. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isso é muito importante, irmão. Porque Deus, depois de uma proibição, está dando uma direção. Por quê? Porque não dá para a gente corrigir alguém, irmão, sem apontar o caminho. Porque tem gente, Fernandinha, que está corrigindo. Aí está corrigindo como? Com ausência. Está corrigindo, colocando na geladeira. Mas a pessoa que está sendo corrigida não está entendendo nada. Não sabe por que está sendo corrigida, não sabe onde errou. Não sabe como fazer para consertar o erro que não sabe que cometeu. Então Deus está
proibindo, mas também está direcionando. Olha, não vai para o Egito, mas fica. Mas pastor, Deus está mandando ficar onde? Na terra que tem fome? Exatamente nessa terra. Amém? O mistério está aqui. Eu estarei com você e o abençoarei. Esse é o mistério e o segredo. Qual é o segredo, pastor? É o segredo que no Egito pode até ter alívio, mas em Gerá tem presença. O Egito pode até ser a terra da oportunidade, mas é em Gerá, a terra da fome, tem presença. E se tem presença, tem bênção. E se tem bênção, tem escape. E se tem escape, também tem alívio. Então diz para o seu irmão que está do lado: prefira ficar na terra da obediência do que na terra da oportunidade. Porque na terra da oportunidade é você que sustenta, mas na terra da obediência é Ele que te mantém de pé. Amém? Diz para o seu irmão: fica na terra da obediência. Mas pastor, a terra da obediência tem fome, a terra da obediência tem crise, a terra da obediência tem miséria, a terra da obediência tem tudo isso. E é por causa disso que Deus está te levando para lá. Porque terra boa não precisa de você, querido. Terra boa, Fernandinho, eu tenho que falar. Terra boa não precisa de crente cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o crente cheio do Espírito Santo, Vinícius, redime a terra. Você vai redimir o que se a terra já é boa? Pastor, mas eu fui ensinado que Deus tira a gente de bons, de lugares ruins para lugares melhores. Aonde? Me mostra onde está escrito isso na Bíblia. Na minha Bíblia não. Na de Maomé eu não sei, mas na minha Bíblia vai estar escrito: Deus conduzindo um homem cheio de Espírito de um lugar confortável, de um lugar próspero, para um lugar de escassez. Por quê? Porque a prosperidade que está dentro dele vai gerar vida na terra que há escassez. Esse é o motivo de Deus te colocar nesse trabalho. Esse é o motivo de Deus te colocar naquela empresa. Esse é o motivo de Deus te colocar dentro daquela faculdade, naquela sala de aula. Sabe por quê? Porque naquele deserto tem alguém cheio do Espírito Santo que vai ser uma fonte de vida para aquele lugar. Ele está comigo aqui? Meu Deus do céu. Eu estarei com você e o abençoo. Gente, você está boiando, você não está entendendo com isso. Deus está falando com Isaac. Primeira vez que Deus fala com Isaac, Fernandinho. É a primeira vez, sabe por quê? Porque todas as experiências que Isaac teve com Deus foi através da vida do seu pai Abraão. Só que o seu pai Abraão aqui morre. Estava morto. A maior referência espiritual de Isaac morreu. E agora, Robert, faz como? Agora chegou a vez de Isaac. Chegou a sua vez, irmão, de ter experiências com Deus tremendas, marcantes. Chegou a sua vez de Deus falar com você, não só através do seu líder. Chegou a sua vez de você ver Deus falando: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a primeira vez que Deus está falando com Isaac, está dizendo: olha, fica em Gerá, pois eu estarei contigo e te abençoo. Pode um homem pedir mais que isso, Fernandinho? Pode um homem que queira sucesso, crescimento, expansão? Pode um homem que entende o princípio e o poder do que está sendo revelado a ele querer mais do que isso? Presença e bênção? Existem homens, Fernandinha, que desejam a bênção. Mas Isaac não é este homem materialista que se relaciona com Deus apenas por aquilo que Deus pode fazer. Isaac é como Moisés. Sim, patriarca, líder da maior nação judaica. Sim, Moisés tendo a oportunidade de ter a bênção.
Diz para Deus: não nos tire daqui sem a sua presença, porque de nada vale a tua bênção sem a tua presença conosco. Esse é o maior presente que Deus pode dar ao homem. Presença é Deus está dizendo: olha, eu estarei com você em cada esquina da sua vida, em cada decisão que você tomar, em cada buraco que você entra. Mas pastor, entrei lá, pastor, tomei uma decisão errada. O Senhor também está lá contigo. E Ele está dizendo: olha, eu vou te abençoar. E a minha Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Bem, eu preciso, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui para o texto. Vamos lá. Olha isso. Pode um homem pedir mais? Fernandinha, não pode, mas Deus vai dar mais. Deus não é gente, não. Porque a você e a seus descendentes, Isaac, darei todas essas. Vamos lá. Mas a terra tinha um rei. Certo ou errado? A Isaac está falando: a terra tinha um dono, a terra tinha um monarca. Mas agora, Isaac, por obediência, está pisando numa terra, e Deus, pela obediência de Isaac, está dizendo: a terra que eu vou te dar. Mas o que Isaac fez para ganhar a terra? Qual curso que Isaac fez? Qual coach que ele segue? Qual escola? Qual pastor que ele conheceu? Quem que indicou o caminho? Quem que abriu a porta? Qual foi o político que facilitou a vida dele? O próprio Deus está dizendo: eu vos darei por causa da tua obediência. Entenda uma coisa, irmão. Você sabe o que abre mais porta do que teologia certa? Entendimento correto e puro das Escrituras? Obediência. Se você não souber nada, prefira ser obediente. Ah, pastor, eu não conheço um texto bíblico, eu não consigo gravar um texto, eu não consigo. Seja apenas obediente, porque a obediência abrirá portas que a sua capacidade não pode. Está comigo aqui? E darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Eu lhes darei todas essas terras. Entenda uma coisa, aqui Deus não está só revelando algo novo. Deus está trazendo de volta uma palavra antiga. Entenda isso. Porque às vezes a gente vem para um culto como esse esperando algo novo sendo revelado. E Deus me trouxe aqui, não foi para trazer algo novo, para te lembrar palavras antigas que você ouviu e que o deserto te fez esquecer. Deus não está revelando algo novo, Vinícius. Deus está trazendo à memória uma palavra que liberou o pai dele, Abraão. Isaac, aquilo que eu disse para o seu pai, eu continuo dizendo para você. Eu vou abençoar você e toda a sua descendência, e farei você e a sua casa numerosos. E todos os povos da terra serão... Ah, Jesus, isso aqui é muito forte, mas se eu entrar mais, eu perco tempo. Versículo 5, para a gente finalizar. Versículo 5, depois do 4. Porque Abraão me Irmão, se você pudesse te dar uma direção hoje, pastoral, anota isso aqui. Porque esse é o segredo de tudo aquilo que Abraão e toda a sua descendência viveu. O segredo está aqui, olha. Porque Abraão me guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, meus decretos e minha lei. Quantos livros
do Antigo Testamento compõem o Antigo Testamento? Perdão, quantos livros compõem a Antiga Lei? Está comigo aqui? Quantas instruções Deus está dizendo que Abraão cumpriu? Você acha que é coincidência? Você está entendendo isso? Deus está falando, olha, o teu pai não viveu de aparência, Isaac. O teu pai cumpriu todos os preceitos que eu lhe ordenara. O teu pai me conheceu. Eu chamei o teu pai de amigo. Versículo 6. Assim, Isaac ficou em Gerar. Feche os teus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Eu quero te agradecer pelo privilégio de poder compartilhá-la com os meus irmãos. Porque se eu estou aqui é pela sua graça. Se eu estou aqui, Senhor, é porque os princípios não foram quebrados. Se eu estou aqui, Senhor, é porque o Senhor escolheu falar com o seu povo através da minha vida. Eu quero te louvar por esse privilégio. Fale conosco, não te cales. Que essa noite seja uma noite poderosa e de novos começos. Marca a nossa vida com glória, com graça, com poder e autoridade. Nos ensina, Senhor, o caminho para que a gente não se desvie dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. O que está acontecendo aqui é muito simples. Eu já comecei a dizer, eu vou ganhar tempo, porque você já conhece a história. Capítulo 25, Abraão morre. No 26, Deus começa a tratar com Isaac. Deus começa a se relacionar intimamente com Isaac. Amém ou não amém? Amém? Mas a minha pergunta, Fernandinha, quando eu estava lendo esse texto, a minha pergunta é: por que com Isaac e não Ismael? Nunca fizeram essa pergunta? Por que com Isaac e não com outro? Por que com você, Paulo, e não com outro? Por que Deus te chamou, Leandrão, e não outra pessoa? Por que o Robert está aqui hoje? Por quê? Aí eu fui entender, eu fui estudar, eu fui falar com Deus. E Deus começou a falar comigo. Ele disse: filha, porque na verdade existem homens que impressionam multidões. Moisés é um exemplo desse. Arrebatava multidões, conduzia uma multidão. Mas existem outros homens, Fernandinha, que Deus chamou para sustentar gerações. Pega isso aqui. Existem homens que impressionam com o seu dom, com o seu talento. Mas existem outros que sustentam, não são tão visíveis, mas estão ali na base, sustentando tudo aquilo que foi construído. Você está comigo aqui? Por quê? Porque nem todo homem foi chamado para ser mais visível. Ser o mais visível, ser o mais eloquente, ser o mais aparente, ser o mais... Não, nem todo mundo foi chamado para subir no altar. Alguns não foram chamados para serem visíveis, outros foram chamados para serem profundos. Por quê, pastor? Porque a gente vive numa geração apaixonada por novidade. Já percebeu? Tudo precisa ser novo. Nova mensagem, nova linguagem, nova fórmula, novos métodos, novas tendências. Mas no reino de Deus, que eu aprendi, li e vivo, não é sustentado só por uma novidade. O reino de Deus é sustentado prioritariamente por fundamentos. E Isaac é esse homem. Ele surge com essa verdade, carregando essa mensagem como um protesto contra toda a superficialidade humana. Ele nos ensina que grandeza não é necessariamente começar algo novo. Às vezes, grandeza é honrar aquilo que Deus já estabeleceu.
E eu tenho aprendido, e eu preciso compartilhar com vocês, que algumas pessoas, elas são chamadas para começar algo. Abraão, o pai de Isaac. Moisés. Jesus. Algumas pessoas foram chamadas para começar algo. Outras para sustentar aquilo que foi iniciado. Por quê? Porque nem todo homem de Deus foi chamado para abrir caminhos. Alguns foram levantados para preservá-los. Esse é Isaac. Não é aquele que começa, nem aquele que finaliza, Fernandinha. Isaac é a ponte que dá continuidade entre aquilo que começou e aquilo que irá finalizar. Eu estou diante de homens que serão pontes de uma geração para outra, de uma estação para outra. Deus te trouxe aqui para te dizer: olha, eu não te chamei para ser visível, eu te chamei para ser profundo, para continuar aquilo que eu comecei a fazer. Está comigo aqui? Mas pastor, o homem da continuidade está recebendo uma oportunidade agora. Sim, linda oportunidade. E ele está começando o ministério dele no melhor ambiente possível. No melhor ambiente possível. Que ambiente é esse? Um ambiente de crise. Quer saber quem é quem? Se aquela pessoa carrega o Espírito Divino, coloca ela na crise. Irmão, se ela se tornar mais um no meio da crise, não existe o Espírito ali. Mas se a crise se aquietar quando ela chegar. O texto que ora lemos começa com uma poderosa e difícil informação. Que informação é essa, pastor? Havia fome na terra. Guarda isso, meu amigo. No centro da vontade de Deus está uma terra assolada pela fome. Por quê, pastor? Porque a aliança que Deus começa, meu Deus, não começa quando Ele abre uma porta ou nos favorece nosso caminho. Meu Deus do céu, toda vez que Deus deseja revelar a aliança que fez com alguém, Ele não começa abrindo uma porta, Ele começa provando o coração. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu escrevi, eu estou lendo agora aqui, eu falei assim: Senhor, isso é poderoso. É verdade, não é demagogia não, irmão, porque isso, eu não fui ensinado isso aqui não. Para a gente ensinaram que ministério é água de coco, sombra. Aí eu entrei nessa vida, eu falei assim: me lasquei. Mas graças a Deus, amém? Graças a Deus fomos feridos por feridas incuráveis. Eu estou aqui por causa delas. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor, eu não entendi. Como assim? E quando Deus começa uma aliança, quer revelar a aliança que fez com alguém, Ele não começa abrindo porta, dando ministério. Não, Ele começa comprovando o coração do homem. Não entendi, pastor. Quando Deus quer cumprir, Leandrão, o que prometeu, Ele começa colocando o homem que recebeu a promessa em ambientes onde o conflito é percebido e sentido. Está em conflito? Tem alguém aí do seu lado vivendo conflitos, perseguições? Tem alguém aqui? Ou só eu? No final você ora por mim, irmão. Tem alguém aqui sendo resistido? Eu vim hoje aqui trazer uma boa notícia para você, porque se o conflito, o esconderijo chegou, é porque o seu crescimento começou. Se o conflito é aparente, o crescimento é... pastor, eu achei
que quando o conflito é anunciado, algo de errado foi revelado. Como assim? Eu aprendi a minha vida toda de que se algo está dando errado na minha vida, é porque algo de errado eu fiz. Uma vez, Fernandinha, fui falar com a minha avó, crente pentecostal, assembleiana do Coque. Eu cheguei para ela, abri meu coração, quase 40 minutos falando com ela. Vovó, estou passando por isso, chorando. Quando eu acabei de falar, ela olhou para mim e disse: meu filho, você está em pecado? Eu falei: não, vó, eu só estou... Pecado o quê? Por quê? Porque nos foi ensinado que se estamos vivendo por algum tipo de pressão, perseguição, angústia, é porque fizemos algo de errado. Estou sozinho, gente. Verdade ou não é? Aí a gente cresce com essa verdade. Aí quando se depara com o evangelho, por quê? O pastor falou aqui que quando eu levantasse a mão, a minha vida ia mudar. E mudou, pastor. O pau agora quebra mais do que antes. Pastor, o que eu estou fazendo de errado? Quantos gabinetes eu já fiz com esse tipo de pergunta? O que eu estou fazendo errado? A minha casa está uma bagunça, pastor. O que eu estou fazendo errado? Meu marido está saindo de casa, pastor. O que eu estou fazendo errado? Eu fui mandado embora. O aluguel está vencido. O negócio do carro também. O banco está me ligando de 5 em 5 minutos. O que eu fiz de errado, irmão? Você não fez nada de errado. Você só está no caminho de expansão e crescimento. Porque todas as vezes que Deus quer fazer um filho grande, Ele moe ele. Eu nunca vi na Bíblia Deus usar um homem poderosamente, Tiago, que antes não tenha ferido ele profundamente. Não existe um homem na Bíblia que tenha sido usado por Deus de grandes maneiras que não tenha sido por Ele provado. Não existe. Então entenda isso: se existe conflito, é sinal que você está na rota certa. A gente só precisa definir qual é o tipo de conflito que eu estou vivendo. Como assim, pastor? Não entendi. Sim, existem finalidades para os desafios que a gente vive. Como assim, pastor? Simples, vou te explicar. Existem desafios, Fernandinha, que a gente enfrenta porque está negando, porque está abandonando a rota certa. Existem desafios que nós enfrentamos, tempestades que a gente enfrenta, porque está sendo desobediente. A verdade é essa, irmão. Tem muitos desafios que a gente enfrenta por causa da nossa incapacidade de consultar o dono da nossa história. Tem muitos desafios que a gente está enfrentando, é porque a rota não se parece com o caminho que Deus já trilhou para nós. Agora tem outros diferentes, são desafios também, mas com finalidade diferente, porque o desafio, quando eu estou enfrentando fora da rota, é um desafio que vai exigir de mim uma posição. Agora, o desafio que eu enfrento quando eu estou na rota certa, e a tempestade que eu enfrento quando eu estou obedecendo, Leandrão, o que é isso? É para me alinhar? É para me posicionar? Não, é para me construir. Construir o que, pastor? Uma fé inabalável, maturidade. Você está entendendo isso? A gente precisa hoje definir isso e desmistificar isso, porque a gente está dando nome, às vezes, a desafios, colocando no colo de Satanás que não é ele. E qual que é o perigo, Fernandinha? Porque os desafios que eu enfrento fora da posição são desafios que eu preciso me alinhar. O problema é que isso, eu preciso me posicionar, eu preciso dar uma resposta. O problema é eu querer sair dos desafios que estão me construindo, eu querer alívio desse lugar que Deus está me aparando, podando. Porque quando eu quero sair desse lugar
aonde eu estou sendo construído, eu estou dizendo para Deus que eu não aceito mais o senhorio e o método dele de construir o meu caráter. Meu Deus, você está entendendo isso? Irmão, em nome de Jesus, a maior declaração que Jesus pode ter ouvido do céu, ele ouve depois do batismo. Foi batizado, a Bíblia vai falar que os céus se abriram, e do alto veio uma voz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. O texto vai dizer, depois disso, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ele foi conduzido entenda uma coisa, nem todo deserto é o diabo que te leva. Entenda isso. Mas no deserto, Leandrão, quando Jesus teve fome, quem que aparece para ele? Capiroto, o engonhado. Aí o engonhado pega Jesus e leva ele para o alto monte, o lugar mais alto de Jerusalém. Sabe o que significa? Que nem todo deserto é Deus que me leva, e nem todo monte. Perdão, vou reformular. Nem todo deserto é o diabo que me conduz, e nem todo monte, lugar alto, é Deus que me coloca. É por isso que a gente precisa sair daqui definindo quais os desafios que eu estou enfrentando. São desafios que exigem de mim uma nova posição, ou são desafios que exigem de mim uma espera, uma confiança? Por quê? Porque eu estou sendo construído através deles. Amém, gente? Então, que horas? Meu celular acabou, falta 10. Amém? Você está comigo aqui? Então diz para o seu irmão, qual desafio você está enfrentando? Essa boca murcha aí, ele nem entendeu. Qual desafio você está enfrentando? Por quê, irmão? Porque, Leandrão, a gente precisa entender uma coisa. A primeira coisa que eu vou enfrentar recebendo uma palavra de Deus é um desafio. Não é, Vini? Eu não estou aqui florindo, irmão. Meu compromisso aqui que não é te deixar confortável na luta que você está vivendo. Não. Eu vim para trazer clareza, para te fazer entender que talvez você esteja, o que você esteja sentindo é dor de crescimento. Você está comigo aqui? E quando a gente está sentindo dor de crescimento, não dá para a gente ligar para Deus e pedir alívio. Por quê? Porque Deus tem compromisso com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, não com o seu conforto. Você está comigo aqui? Cada dia eu ficava, Senhor, porque o Senhor permitiu eu viver tudo isso que eu vivi? Não seria mais fácil se o Senhor fizer isso. Se o Senhor fizesse naquele tempo, não sei o quê, porque naquele tempo lá, aqueles endemoniados que falaram isso, que falaram aquilo, que não sei o quê, eles iriam ver que tudo aquilo que eles falaram, tudo aquilo que eles fizeram, não era verdade. E o Senhor que estava me usando, que o Senhor estava não sei o quê, que não sei... A ele, é você ou eu, Deus da sua vida? Aí eu entro no segundo ponto aqui. Por quê? Porque nós estamos em rota de crescimento, amém? E o segundo ponto que eu preciso entender é que todo desafio, todo crescimento aparente vai exigir de mim uma sujeição. Diz para o seu irmão, sem sujeição não tem crescimento, sem sujeição não existe expansão, sem sujeição a gente não cresce. Por quê, pastor? Porque ou a gente aprende a ouvir e obedecer a voz daquele que nos chamou, ou estaremos suscetíveis a vender o chamado por qualquer preço, por qualquer distração. Crescimento sem sujeição é utopia. Até porque a autoridade para vencer e suportar o processo não está no nosso talento, mora na nossa obediência. Sem sujeição não existe humildade, irmão. Sem sujeição não existe propósito. Sem sujeição não existe promessa. Por quê, pastor? Eu achei que era só receber, que isso já me habilitaria a viver o que eu ouvi Deus falar. Não, querido.
Ouvir não te habilita a viver. O que te habilita a viver é ouvir e obedecer, se sujeitar. Esse é o primeiro degrau de quem recebeu uma palavra e está prestes a ver essa palavra se cumprir. E eu oro, querido, em nome de Jesus, para que você tenha a alegria de ver cumprir aquilo que Deus um dia falou que faria na sua vida. Hoje eu estava almoçando e chorando, falando com o maior amor. Hoje eu estou aqui chorando de alegria. Sabe por quê? Porque hoje o meu choro é ver a palavra se cumprindo, é ver uma oração de anos atrás sendo realizada. Que você, em nome de Jesus, seja abençoado com essa graça de ver diante dos seus olhos aquilo que Deus falou que faria se cumprindo. Eu oro e eu profetizo, você não vai só ouvir, você também vai ver Deus fazer. Amém. Se a gente não se sujeitar, a gente perde a direção. Se a gente não se sujeitar, a gente vira alvo fácil das resistências malignas. Por quê? Porque a minha capacidade de permanecer de pé, Fernandinha, está na minha habilidade e obediência de me sujeitar. Está escrito. O texto diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. A gente só gosta de falar a segunda parte. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Mas a gente esquece que a minha capacidade de resistir está ligada à minha obediência de me sujeitar. Sem sujeição não tem resistência. Sem sujeição não tem resistência. Sem sujeição você vai continuar sendo alvo certo de Satanás. Terceira coisa, eu caminho para o fim. Obrigado, filho. Obrigado, só você. Vou mandar um áudio no final dessa pregação só para você. Entenda isso aqui. Jesus, meu iPad quebrou a tela e agora... Obrigado. Só Jesus. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro cuidado que eu preciso tomar? Agora, Vinícius, que eu recebi. Agora que eu entendi o que é desafio, que está me construindo, qual é o desafio que exige de mim uma posição. Agora que eu entendi tudo isso, que eu preciso me sujeitar, qual é o próximo desafio? Qual é a próxima missão? Qual é a próxima? O ensino, qual é a didática? Cuidado com as oportunidades, com portas que parecem alívio, mas na verdade estão sabotando o seu crescimento. Por quê, pastor? Onde está escrito isso na Bíblia? Está lá, a gente lê o texto. Deus vai aparecer para Isaac e vai dizer: não desças ao Egito. Egito só é bom no sobrenome de Fernando. Fernandinha, por que Deus está falando isso? Se a gente não conhecer a história, a gente vai achar que foi uma direção. Não. Deus está dizendo isso primeiro porque as balas de Isaac já estavam prontas. Por quê? Porque o Egito é melhor. Porque o Egito, eu consigo, com o talento que Deus me deu, talvez com a influência que eu tenho, ou com a força de trabalho que eu possuo, é sair dessa dificuldade. O Egito é mais fácil. Por quê? Porque é cidade grande. O Egito lá, a gente ganha melhor. O Egito, o salário é muito maior. O Egito é oportunidade. Não. O Egito é a terra da oportunidade. Mas a terra da oportunidade ficava longe da terra da vontade de Deus. Deus está dizendo para Isaac: não desças. Sabe por quê, Isaac? Não é qualquer direção. Primeiro, como eu disse, a mala já estava pronta. Segundo, não repita os erros do seu pai.
Deus está dizendo para Isaac: Isaac, o seu pai quase comprometeu toda a minha promessa, porque achou que chegou no lugar errado, pisou em Canaã, e quando os pisou, percebeu que havia miséria e fome. E como achou que Deus não levaria ele para uma terra de fome e miséria, desceu para o Egito. Chegando no Egito, enriqueceu às custas de uma mentira. E que mentira? Vendeu a mulher como se fosse irmã. Deus está dizendo para Isaac: não cometa os erros do seu pai, porque por muito custo eu tirei ele de lá, mas quase o perdi. Entenda isso em nome de Jesus. Toda uma nação, todo um povo foi comprometido, porque o homem decidiu ir para um lugar confortável. Deus está dizendo para Isaac: não cometa os erros do seu pai. Sobre você existe outra história. Eu escrevo outra história. Eu escrevo na sua... Ah, meu Deus do céu. Você está comigo aqui? Vou pular. E agora, pastor, que eu entendi que eu não posso descer ao Egito, porque a terra da oportunidade vai matar a promessa e os sonhos que Deus liberou sobre a minha vida. Sim, porque a promessa não mora na oportunidade, a promessa mora na vontade. E agora, pastor? Simples. Para que você cresça com saúde, com graça, diante daquilo que Deus te revelou, você vai precisar aprender isso aqui: coragem. Você vai precisar ter coragem para obedecer e fé para semear. Como assim, pastor? Eu estou correndo. A gente precisa, Fernandinha, parar de ficar orando pedindo sinal para Deus. É por isso que você vai precisar de fé e coragem. Por quê? Porque a gente está entorpecido com ambientes estéreis. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. A gente precisa começar a pedir a Deus. As nossas orações precisam permear isso. O que, pastor? Coragem para obedecer o que Deus já nos disse. Não é pedir mais um sinal para Deus confirmar o que falou, irmão. Ah, não, pastor, não. Em nome de Jesus, os lugares onde os sinais são exigidos, a fé... Ah, meu Deus do céu, a fé é imatura. Está precisando de sinal para Deus confirmar. É porque não está se relacionando com Deus que falou. Que síndrome de Gideão é essa? Acha bonito? Tem que ficar botando Deus à prova toda hora naquilo que Deus já disse. Ah, pastor, mas Gideão não tinha o espírito que hoje você tem. Quem precisa de sinal perdeu a relação, irmão. Quem precisa de sinal perdeu o relacionamento. Uma geração que é boa em sinais é fraca na fé. Porque a fé, ela não se sujeita à visão. Você está comigo aqui? Meu Deus está indo para outro lugar. Quem tem a presença não precisa de sinal, querido. Talvez essa busca maluca por sinais seja o maior sinal da nossa incredulidade. Por quê, pastor? Porque onde a fé é fraca, os sinais são necessários. Ah, pastor, isso está na Bíblia? Tá. Os discípulos estão caminhando com Jesus, comendo com Jesus, vivendo com Jesus, e está orando para Jesus: me dá-nos um sinal. Sinal! Jesus olha para ele: não vos será dado nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas. Quem tem presença não precisa de sinal. Em nome de Jesus. Entenda isso. Quando a presença deixa de ser suficiente,
o sinal vira exigência. A fé infantil precisa ver para crer. A fé madura crê porque conhece quem prometeu. Amigo, os sinais podem até confirmar uma direção, mas nunca devem se substituir um relacionamento. Jesus vai dizer agora para Tomé, vai dizer: porque me viste, creste? Bem-aventurado aos que não viram, mas creram. Maturidade espiritual não é a ausência de dúvidas, querida, mas a capacidade de continuar confiando, mesmo quando não há um novo sinal, porque a presença e a palavra de Deus já se tornaram fundamento e evidência suficiente. Onde a palavra é suficiente, os sinais são desnecessários. Uma vez um discípulo, Fernandinha, me perguntou assim: por que a gente não vê os sinais como antes? Eu perguntei para ele: como assim? Por que a gente não vê, pastor? É falta de fé? Não, querido, é porque você está diminuindo o evangelho a um sinal. Eu disse para ele: olha o texto, lê o texto todo. Qual é a maior evidência de que o evangelho chegou? Não são sinais, é que a palavra está sendo pregada, a verdade está sendo compartilhada. A evidência de que o reino chegou não são sinais, é a presença dele, é a presença dele. Pastor Isaac está semeando essa terra, tá? Por quê? Porque ele está lembrando de algo que a sua maior referência viveu. Por quê, Fernandinha? E quando Abraão chega na terra de Canaã, o texto bíblico vai dizer que havia fome e miséria. Mas o mesmo texto que relata a fome e miséria vai ter que trazer uma nova informação. Que nova informação é essa? Quando Abraão pisa na terra, entendido que lá era o lugar dele, o texto vai dizer que o deserto floresceu em volta de Abraão. O deserto ganhou vida. Por quê? Porque um homem cheio de vida pisou lá. Eu profetizo no nome de Jesus. E quando você chegar em casa, um lugar que era de confusão vai se tornar um lugar de bons relacionamentos. Um lugar que era de briga vai se tornar num lugar de cura. Um lugar que era de ir, oh meu Deus do céu, vai se tornar um lugar de paz. Por quê, pastor? Porque você entrou pisando, sabendo que o que você carrega é maior do que a confusão que reinava. Entenda isso para finalizar. Que eu estou pregando hoje para a igreja. Vou chamar uma palavra para a igreja. Por quê? Porque o próximo desafio talvez vai exigir de nós um pouco mais. Por quê? Porque vai definir se o que eu vou ver será sólido ou não. Entenda isso. Se eu não entender isso aqui, eu comprometo tudo. Por quê? Porque o próximo desafio, Fernandinha, é: nós precisamos criar raízes. Porque antes de Deus expor, olha isso. Por que eu preciso criar raízes, pastor? Porque antes de Deus expor você em honra, Ele te esconderá em processo. Antes de Deus nos revelar em honra, Ele nos esconderá em processo. Por quê, pastor? Para nos ensinar que raiz vem antes de fruto. E se tem raízes fortes, irmão, não é qualquer vento que nos para. Presta atenção nisso. Quando Isaac chega em Reobote, ele diz assim, ó: agora o Senhor nos deu uma terra e podemos prosperar nela. Agora entenda uma coisa. No versículo anterior, Isaac havia sido expulso porque já era próspero. Aí eu te pergunto: que prosperidade é essa que Isaac está dizendo? Isso aqui é muito forte, irmão. Porque Isaac já tinha ficado riquíssimo. O que isso significa, pastor? Que prosperidade é essa? Isaac está nos ensinando que prosperidade sem terra é riqueza sem legitimidade. Aprende isso, amigo. Toda autoridade vem de Deus. Está escrito na nossa Bíblia. Mas ela só encontra legitimidade quando a terra respalda.
Guarda isso, prosperidade sem terra é riqueza sem propósito. E riqueza sem propósito é acúmulo de vaidade e ferramenta de destruição. Posso falar com todo amor e carinho? Eu vou finalizar aqui. Deus não confia a autoridade a homens nômades. Conhece gente assim? Quer oportunidade, quer crescimento, quer ser relevante, mas uma hora está aqui, outra hora está lá. Vive mudando de lugar, muda de igreja como se mudasse de roupa. Está plantado em lugar nenhum. Irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Quando Deus te colocar num lugar, quando Deus te plantar em um lugar, fica lá, independente da resistência, dos desafios, rejeições. Fica, estabeleça raízes, finque as suas estacas, faça daquele lugar crescer, porque enquanto o lugar cresce, Deus te expande. Assim que está escrito em Isaías 54, ele diz assim: alargue o lugar da tua tenda. Não é alargue a sua tenda, é o lugar onde ela foi estabelecida. Por quê, pastor? Porque se você fizer o lugar crescer, o lugar que você fez crescer te respalda também. Porque na medida que o lugar cresce, o teu ministério avança. Entenda isso em nome de Jesus. Faça aquele GC crescer, porque na medida que o GC cresce, o teu ministério acompanha o crescimento. Faça esse ministério crescer, porque à medida que o teu ministério se torna relevante, a tua vida também será. Faça o lugar que Deus te plantou grande, e você vai ver o lugar grande fazendo o seu ministério grande também. Eu finalizo aqui. Fernandinha, isso aqui, fica de pé, por favor. Irmão, você vai sair daqui hoje, pessoal. O que eu aprendi hoje, e se eu viver alguma coisa amanhã, eu não vou ser mais pego de surpresa. O texto vai dizer: Isaac obedece, Isaac semeia. Não vai dar tempo de eu entrar nisso. Por quê? Isaac não só obedece, Fernandinho, mas ele vai além. Ele obedece e semeia. Por quê? O maior grau de obediência não é quando eu vou, é quando eu quero ir, é quando eu me comprometo com um lugar que Deus me direcionou. Porque às vezes as pessoas estão querendo ir, mas permanece do jeito dela. Ó, eu estou aqui, mas eu não quero me comprometer. Eu vim para cá, mas eu não vou fazer nada. Eu vim para essa igreja, mas vou continuar sentado nesse banco. Não. Obediência sem compromisso, sem comprometimento, ainda é rebeldia. Você está entendendo em nome de Jesus? Isaac está semeando, ele está dizendo, porque numa terra que Deus não mandou semear, mandou ele permanecer. Isaac está dizendo para Deus: ó, eu acredito tanto na tua palavra e direção, que eu vou me comprometer com a terra. Mas a terra era seca. Independente do estado da terra, o que me acompanha é uma palavra do céu. E é por isso que Isaac viu a semente brotar 100 por 1. E o texto disse: e Isaac prosperou, ficou riquíssimo, como nenhum homem daquela localidade era. Ao ponto do próprio rei chegar para ele, Fernandinha, e dizer: saia do nosso meio, porque já és grande demais. Isso no hebraico é poderoso, maravilhoso. É mais profundo do que apenas sair de perto. O no hebraico vai dizer, Fernandinha, e quando o rei Abimeleque manda Isaac sair, ele vai dizer para Isaac assim: ó, Isaac, vai embora, porque eu não aguento mais. Toda roda que eu chego, o teu nome é assunto. Todo lugar que eu vou, o teu nome chega. Se alguém vai falar de prosperidade, tem que falar de Isaac. Se alguém vai falar de semente, vai ter que mencionar Isaac. Se alguém for falar de terra, vai ter que falar do teu nome. Sabe, é por isso que Satanás fica endemoniado contigo, porque está tentando te parar. De manhã não conseguiu, de tarde não conseguiu, de noite não conseguiu, e você chega aqui e pode dizer... Você está entendendo? É por isso que Satanás odeia você. Sabe por quê? Porque por mais que ele te aperte, você continua de pé. Sai do nosso
nosso meio. Por quê? Porque eu não aguento mais ouvir teu nome, eu não aguento mais ouvir teu testemunho. Em nome de Jesus, eu profetizo no nome de Jesus, as pessoas vão ficar de saco cheio de ouvir aquilo que Deus vai fazer na sua vida, de ouvir aquilo que Deus está fazendo, vai fazer, e aquilo, meu Deus do céu. Meu Deus. Bernardinho. Eu estava onde? Me perdi. Eu não vou chegar de Cataraba. Entenda isso em nome de Jesus. O problema do inferno contigo é esse. Ele usa de todas as armas e artimanhas e não consegue te parar. Sai do nosso meio. Sai do nosso meio. E o que Isaac faz, Fernandinho? Isaac sai. Ele sai da terra não, porque da terra Deus não mandou ele sair. Ele desce para o vale de Gerar. E o que acontece no vale de Gerar? É uma terra ultra árida. Que terra é essa? É a terra que nada brota. Mas como que um homem de Deus está indo para um lugar pior ainda? E o que ele vai fazer nesse lugar? Ele vai cavar poço. Como assim, pastor? Porque cavar poço é possibilitar vida em lugares estéreis. Cavar poço é possibilitar vida em lugares estéreis. Você está entendendo? Só que ao invés, Fernandinha, de Isaac, eu finalizo com isso, de Isaac cavar poços novos. Porque é isso que todo homem, quando recebe uma palavra, quer. Ele quer viver a sua própria história. Isaac, o texto vai dizer que Isaac cava os poços do seu pai Abraão. Ele diz: entulha os poços que foram entulhados e devolve os nomes. Como assim, pastor? Eu fiquei semanas pensando nesse texto, Vini. Por que Isaac não faz o nome dele? Sai da sombra do seu pai. Aproveita que agora o pai está morto. E agora faz o nome. Não. Isaac, no começo da sua trajetória, quando está cavando o poço que o pai cavou e devolvendo o mesmo nome. É que Isaac está nos ensinando uma coisa poderosíssima. Que por mais que fundamentos tenham sido esquecidos com o tempo, eles continuam valendo. Isaac está colocando o mesmo nome. Sabe por quê, irmão? E está mostrando para mim e para você, irmão, que não, a gente pode mudar o método, mas o fundamento ainda não. A gente pode mudar a estratégia, mas o princípio não. O princípio tem nome, o princípio tem fundamento. A oração ainda é suficiente, o jejum ainda é necessário. Você está entendendo isso? Isaac está mostrando para mim e para você que antes de construir a sua história, se preocupe em honrar o caminho de quem trilhou ele até aqui, de quem possibilitou o teu trajeto até aqui. Antes de querer construir o seu legado, honre aqueles que pavimentaram a sua estrada. Antes de construir a minha história, construa em nome de Jesus. Honre a vida daqueles que construíram um caminho para que você possa trilhar a sua própria história. Em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui para te dizer: honre o caminho, honre quem construiu, honre quem, meu Deus, quem cavou, honre quem estabeleceu os fundamentos, e você será autorizado a viver a sua vida, a sua história. Vou viver a totalidade da promessa.